Olá, shalom para todos, boa tarde para todos, meus irmãos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu começo com esta pergunta: quem era Melquisedeque? Repito, à luz da Bíblia Sagrada, quem é Melquisedeque? Bom, de acordo com alguns teóricos, Melquisedeque ele era um gentil. Há mesmo um livro chamado O Fator Melquisedeque, que neste livro ele especula que Melquisedeque era um gentil. E não são poucos aqueles que dizem que Melquisedeque era um gentil, um rei e sacerdote da linhagem gentil, ou seja, das nações. A grande questão é, de acordo com a Bíblia Sagrada, nós podemos afirmar isso, que Melquisedeque era um gentil? Vamos ler aqui a passagem de Gênesis capítulo 14, verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas suas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Somente até aqui. Bom, o que talvez você não saiba é que, de acordo com a interpretação judaica, e diga-se de passagem, anterior a Jesus Cristo e também posterior, de acordo com a tradição judaica, Melquisedeque era exatamente Shem bar Noah, ou Sem, filho de Noé. Exatamente isso que você ouviu. De acordo com a tradição judaica, a tradição rabínica, a tradição talmúdica, Melquisedeque ele era Shem bar Noah, ou seja, Sem, filho de Noé. Outros dizem o seguinte: talvez Gênesis 14, 18, 20 foi acrescentado para justificar a antiguidade do sacerdócio levítico. Bom, outros intérpretes encontram aqui no trecho que nós lemos, de Gênesis 14, 18 a 20, uma interpolação. Porque, de acordo com esses intérpretes, este fragmento ele não dá continuidade à narrativa. Bom, quando a gente vai ler, por exemplo, mais para trás um pouco aqui, ó. Vamos aqui, versículo 17. Ó. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Aí a gente pula para o versículo 21. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão que os rapazes comerem, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então, meus irmãos, para muitos intérpretes, os versículos 18 a 20, eles interrompem a narrativa do versículo 17, que diz: após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Para muitos intérpretes, então, estes versículos 18 a 20, que falam do encontro de Melquisedeque com Abraão, eles foram posteriormente inseridos. Para quê? Qual o objetivo? Para justificar a antiguidade do sacerdócio levítico. Para justificar a antiguidade do sacerdócio levítico. Qual é a intenção?
A intenção de quem inseriu este texto foi exatamente mostrar que o sacerdócio levítico, ele é o sacerdócio do Senhor. Por quê? Porque ele remonta a Abraão. E Abraão seria da mesma linhagem de Melquisedeque. Para muitos intérpretes, o sacerdócio levítico, ele remonta a Abraão, ou seja, Abraão ele funcionou como um tipo de sacerdócio. De fato, a tradição judaica também diz que Abraão era um sacerdote e que Abraão recebeu de Melquisedeque o sacerdócio. Então nós teremos aqui uma linhagem sacerdotal, por assim dizer. Levi, ele recebeu o sacerdócio, de uma certa forma, de Abraão. Abraão recebeu o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque, por sua vez, é Sem, recebeu o sacerdócio de Noé, e assim vai remontando até Adão. É assim que muitos dos judeus, é assim que se vê na tradição judaica, que Melquisedeque, na verdade, ele é o próprio Shem Bar Noah, ou Sem, filho de Noé. Bom, mas há aqueles, repito, que continuam insistindo que Melquisedeque era um gentil. Para sermos muito verdadeiros, o texto não sugere isso. E se formos olhar aqui com os óculos do judaísmo, é mais plausível a explicação de que Melquisedeque era da linhagem santa, um ancestral de Abraão por linhagem. Lógico, não existe ancestral sem linhagem. É mais plausível se ver aqui, de acordo mesmo com a interpretação judaica, em Sem ou em Melquisedeque, a pessoa de Sem, filho de Noa ou de Noé, do que ver um gentil. Bom, mas como eu disse, alguns entendem que ele era o quê? Um descendente, ou seja, ele era um gentil. Só que vamos ver aqui numa coisa aqui. Salmo 110, vamos aqui. Ou melhor, Hebreus. Vamos aqui para Hebreus. Vamos ver o que Hebreus diz aqui sobre a passagem. Hebreus capítulo 7. Olha aqui, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça e depois é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Vou continuar a narrativa. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, ele está se referindo aos judeus, aos levitas. Aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. Ok, meus irmãos? Eu quero só aqui continuar a leitura. E por assim dizer também, Levi, que recebeu dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. De acordo com o autor sagrado aqui, veja que Melquisedeque era uma figura superior a Abraão. Em momento nenhum o autor aos Hebreus, ele diz que Melquisedeque era um gentil. E ainda se diz mais, que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Atente bem para esta palavra, ordem, segundo a ordem de Melquisedeque.
Ora, se Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, logo Jesus era da mesma linhagem de Melquisedeque. Ou como você preferir, Melquisedeque era um ancestral por linhagem de Jesus Cristo. Não faz sentido se dizer que Jesus Cristo era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, se Melquisedeque era um gentio. Jesus era um judeu, era da tribo de Judá. Sim, era da tribo de Judá. E veja que o autor diz que ele era da ordem de Melquisedeque, era da linhagem de Melquisedeque. Ainda que nós não possamos, por assim dizer, provar que Melquisedeque era um judeu, porque não se pode provar, porque realmente os judeus, por tribo, ainda não existiam no tempo de Melquisedeque. E nem é isso que o autor está querendo dizer. Mas quando ele diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, atente bem para esta palavra ordem. Logo devemos descartar que Melquisedeque era um gentio. E pelo menos nisso aí, o autor aos Hebreus, ele parece estar concordando com a tradição judaica, que Melquisedeque ele era da linhagem santa. Ele era um ancestral de Abraão. Assim como Abraão era um ancestral de Jesus Cristo, e se Melquisedeque era um ancestral de Abraão, e Abraão era ancestral de Jesus Cristo, logo Melquisedeque ele era ancestral de Jesus Cristo. Sendo isto verdade, justifica-se a palavra do autor que diz, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. É óbvio que o autor dos Hebreus, quando ele usa esta palavra, ele está obviamente dizendo que Jesus Cristo era da tribo de Judá, tribo esta da qual ninguém falou. É isso que ele estava dizendo. Mas atente bem para isso. Quando ele diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, logo tem que se tirar Melquisedeque do meio dos gentios. Eu vou ver se eu encontro aqui outra coisa aqui. Versículo 13, ó. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo. Vou continuar o versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvesse sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então veja que o autor está dizendo que Jesus Cristo ele é da ordem de Melquisedeque. Então ele era um sacerdote, Jesus, não da ordem de Arão. Ele não era um sacerdote levita, mas ele era um sacerdote da ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque, nós lemos no texto de Gênesis, que de fato ele era um sacerdote que abençoou Abraão. Vamos continuar. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, ou seja, ele está falando de Jesus, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procede de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, ele está falando da lei mosaica, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei, ele está falando da lei de Moisés, nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então, meus irmãos, não se pode provar, biblicamente falando, que Melquisedeque era um gentio. Não se pode. Onde no texto sagrado está dizendo que Melquisedeque era um gentio. Por outro lado, é mais fácil se demonstrar, se provar que Melquisedeque de fato ele era da linhagem de Abraão, ele era um ancestral de Abraão, ele era do sangue de Abraão, ou melhor, Abraão era do sangue de Melquisedeque. Assim como Jesus era do sangue de Abraão,
Abraão era do sangue de Melquisedeque, e Melquisedeque, de acordo com a tradição judaica, é Shem Barnu, ou seja, sem filho de Noé. Logo nós temos aí Melquisedeque, ou em Melquisedeque, uma figura santa, um ancestral de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Jesus Cristo. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.